Bom dia, irmãos. Estamos vivendo um sábado gostoso, chuvoso, e nós damos graças a Deus por esse sábado maravilhoso, que caiu uma boa chuva e nós estamos sendo abençoados, inclusive com um friozinho. É bom manter-se arroupado para não passar frio, para não ficar gripado, para você não se confundir, ficar gripado e ficar aí com dificuldades, com medo. Mas não tenha medo, tenha amor uns pelos outros, amor pelas pessoas, amor por você e amor por Deus, principalmente. Ore, busque a palavra de Deus e você terá um final de semana abençoado com Deus no seu coração. E por falar em palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês o que o texto de 1 Samuel, no seu capítulo 2, nos traz. Eu disse ontem que 1 Samuel, a primeira parte, ele traz a oração de Ana, e ela foi grata a Deus pela sua vida, e vai dos versos 1 do capítulo 2 até o verso 11. E eu também anunciei que dos versos 12 até o último verso do capítulo 2, verso 36, vai tratar de filhos. E vai tratar de filhos de Eli, do sacerdote Eli. E nós estamos vivendo o mês do lar, então eu pensei em abordar rapidamente esta temática sobre filhos. Você já ouviu falar que filhos de pastor costumam se constituir em sérios problemas? Pois é, eu tenho muitos colegas pastores que os filhos têm sido sérios, têm sido ou têm tido, melhor dizendo, sérios problemas. Mas eu também conheço colegas pastores que louvam a Deus pelos seus filhos. Eu tenho alguns colegas pastores que falam bem dos seus filhos. E eu falo bem dos meus filhos, porque eu procurei criá-los no conhecimento da palavra de Deus, passando exemplos de cristão, mas sem carregá-los, sem colocar nos ombros deles a responsabilidade por ser filho de pastor. E, aliás, eu nunca fiz isso. Completei meus 40 anos de ministério pastoral no dia 10, agora passado, mas eu nunca coloquei sobre os ombros da minha esposa ou dos meus filhos essa história de, não, você é esposa de pastor ou você é filho de pastor. Não, isso não. Eles sempre foram gente como os demais crentes, como os demais membros da igreja por onde eu passei. Por isso hoje eles são libertos, eles são livres e eles servem a Deus porque têm prazer de servir a Deus e não porque eles são forçados. E eu dou graças a Deus porque todos estão na casa do Senhor, estão envolvidos no reino de Deus. Mas a história de 1 Samuel, no seu capítulo 2, versos de 12 em diante, nos relata que Eli tinha os seus filhos, e eles eram sacerdotes que ajudavam Eli, que era o sumo sacerdote, né? Então, vamos dizer, era o pastor daquele povo ali. E o texto nos dá conta de que eles tratavam mal os adoradores que iam até Siló, que era o lugar onde as pessoas iam para adorar. Por exemplo, quando a gente lê a partir do verso 14, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, lá do lugar dos sacrifícios, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. E assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló.
E às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. E as pessoas eram coagidas a fazer o que eles queriam. E esses homens eram tão maus que eles agiam até mal junto até com as meninas, com as moças que serviam no santuário, com as mulheres que serviam no santuário. E o Senhor não agradou destas pessoas e os aniquilou, os matou. Bom, a história você pode ler depois, mas o que eu quero deixar para nós é assim: nesse mês de maio, que nós lembramos da família, mês da família, é um bom período, um bom momento para nós refletirmos como é que nós estamos criando os nossos filhos. Eu sei que eu também estou falando para muita gente de idade, que já tem netos, muitos já têm bisnetos, ou até tataranetos. Então, você tem domínio, tem controle, se é que tem, sobre filhos. Sobre netos, isso já é problema dos pais dele. E, aliás, é até bom para os avós entenderem que não tentem controlar seus netos. Isso é assunto do pai dele. Então, se você tratou bem o seu pai, se você, tratou bem o seu filho, você tem um bom filho. Agora que o filho já é pai, deixa ele cuidar do filho dele lá. Ame o seu neto, tenha prazer com o seu neto, mas deixe o neto para o pai cuidar. Deixe o neto para o pai cuidar. Muito bem. Como é que nós temos cuidado dos nossos filhos? Como é que nós temos apresentado Deus para os nossos filhos? Como é que nós temos orientado os nossos filhos a servir a Deus? Deus passa a ser alguém que é um peso ou é uma alegria servir a Deus? Eu fico muito preocupado quando nós pais criamos os nossos filhos assim, mais ou menos do tipo, nós vamos à igreja e a gente fala: fica em silêncio, papai do céu não gosta de barulho, papai do céu não gosta que criança fica andando, sabe essas coisas assim, fica andando para lá e para cá no templo, presta atenção, papai do céu está falando. Você sabe o que a criança vai entender que é papai do céu? É aquele homem que está falando lá, o pastor. E ele pode começar a criar um trauma de igreja, um trauma do pastor, principalmente se o pastor for aquele que fica chamando a atenção das pessoas, que fica pegando no pé das crianças, que não admite uma conversinha, que não admite, eles não entendem isso daí. E eles começam a tomar uma certa falta de gosto pela igreja, não tem alegria, não tem aquele sentimento gostoso de que igreja é o lugar onde eu vou ouvir de papai do céu. Ela já não entende muito disso daí. Então a gente precisa ir internalizando na criança para esses princípios de que Deus gosta que nós sejamos bondosos, que sejamos educados, porque Ele está ali em espírito. Aquele homem que está falando, ele está falando da palavra de Deus, ele é um ser humano como nós mesmos, ele também estuda a palavra de Deus, ele também ora, ele nos ama, nós devemos amá-lo. Coisas do tipo assim, que a gente precisa ir passando para os nossos filhos, mas educando-os nos princípios da palavra de Deus. Como será que Eli tratava os seus filhos? Qual teria sido o relacionamento pai-filho de Eli com Ofni e Finéias, os seus filhos? Qual teria sido a relação de vida no dia a dia de Eli com os seus filhos, com os seus netos? Eu penso que nós devemos aprender a tirar lições deste texto e refletir como é que eu tenho tratado os meus filhos. Isto é tema amplo para a gente tratar no momento, quem sabe,
um estudo de escola bíblica dominical, um estudo familiar, um sermão mais rebuscado. Nós só estamos aqui tentando futucar você a pensar como é que você tem se relacionado com seu filho. Segundo, como é que você tem despertado em seu filho a relação que ele deve ter com Deus, não como um policial, mas como um grande amigo através de Jesus Cristo. Como é que você tem criado em seu filho esse gosto pela igreja? Talvez pelo fato de não termos criado esse gosto pela igreja, pelo reino de Deus, é que muitos filhos estejam afastados do convívio cristão. Se você tem filhos pequenos, tire um tempo para pensar sobre isso e ore a Deus para que Ele lhe dê sabedoria para tratar dos seus pequenininhos, de tal maneira que eles manifestem alegria em estar na presença de Deus, em participar do reino de Deus. Se você já tem filhos grandes, agradeça a Deus por eles. Se você errou, não fique se martirizando, peça perdão a Deus, porque Deus cuida de todos. Deus dá a todos a sabedoria e eles poderão retornar. Eu gosto muito do texto que diz: instrua o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se esquecerá dele. Se você ensinou os seus filhões de hoje, homens e mulheres, o caminho de Deus, embora eles talvez não o tenham seguido, eles nunca vão se esquecer disso. Quando estiverem na presença de Deus, eles nunca vão dizer: eu não sabia disso. Sabiam. Que Deus nos ensine, irmãos, a cuidar da nossa família de tal maneira que, no que depender de nós, eles possam continuar fiéis a Deus e vendo em Deus um amigo verdadeiro, alguém próximo, que nos ama, alguém que cuida de nós, alguém que, mesmo quando, do nosso ponto de vista, parece não nos responder, Ele nos responde sempre. Deus nos abençoe. Deus nos dê a alegria de viver na presença dEle sempre. Tenham um ótimo final de semana.